Deus, querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, de buscarmos orientações à luz da doutrina espírita nesta casa centenária. Que todos nós possamos aproveitar bastante a palestra de hoje e procurarmos vivenciá-los no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Sandro Veras. Todo mundo tranquilo, todo mundo bem, feliz, sem problema, sem ninguém para perdoar. Difícil, né? Se a gente for fazer aí pegar um panorama da nossa existência, né? Quanta coisa a gente tem para acertar, quantos problemas, quantas arestas, né? E a gente está aqui para isso, né? Rogério me fez lembrar agora de um fato, quando ele veio aqui e perguntou, você estudou? Né? A gente sempre estuda, lê muito, né? Ainda me falta alguns bons aprendizados, né? Eu tento copiar algumas pessoas. E a gente planeja alguma coisa e hoje aconteceu um fato muito engraçado e eu queria começar com esse fato que aconteceu. Depois do almoço, eu fui dormir, né? Tirar aquele sono da beleza, né? O sono de domingo. Domingo a gente dorme sem culpa, né? Se a gente dorme no dia da semana, a gente dorme com culpa, né? Depois do almoço. Então eu fui dormir. Quando foi umas 2 e pouquinho, tomei um susto, né? Minha mulher já está rindo ali. Porque ela aumentou o som da televisão numa altura tão grande que eu, né, acordei assustado e olhei para ela assim, com a cara irritada, né? Reprovando, né? Aí ela falou, não, eu esbarrei no controle e o controle aumentou, né? O volume da televisão foi a 15, né? E eu tomei um susto, porque quando ela está dormindo eu tenho que ouvir no 5, no 4, no 3... se possível, sem som, porque senão ela reclama, né? Mas, como era eu que estava dormindo, né? Aí eu não consegui dormir de novo, virei para o lado e tal, eram 2 e pouco, falei, vou levantar umas 3 horas, dar uma repassada no estudo, né? Fazer algumas anotações e tal. E aí, deitado, dormindo, o cara do filme falou uma frase que me chamou a atenção. Mas a gente naquela madorna, a gente escuta e beleza. Apagou, aí levantei e tal, desci, sentei, fui dar uma mexida e tal. Deu mais ou menos uma hora que eu estava dando uma estudada, ela desce de novo, né? Ela vai lá embaixo. Aí eu ainda brinquei com ela, né? Falei, você não vai começar a mexer aqui embaixo agora, essa hora, né? E aí ela subiu, meio irritada comigo, né? Porque eu proibi ela de mexer numa área que é dela, né? Porque eu estava ali ocupando. E aí eu me lembrei da frase do filme. E aí anotei a frase, pesquisei para ver se era mesmo de Gandhi. Eu lembro que no filme, naquela madorna, ele citou Gandhi. E aí eu anotei a frase e falei, interessante a frase, vou começar com essa frase, porque eu acho que tem a ver com o tema. E a frase que ele disse no filme foi o seguinte, qualquer coisa que você faça será insignificante. Qualquer coisa que você faça na sua vida será insignificante. Mas é muito importante que você faça, porque ninguém vai fazer por você. No contexto do filme era uma outra situação, mas se encaixa muito bem aqui, porque como nós vamos falar do perdão, do poder do perdão, que é capaz até de evitar doenças, se a gente não tomar uma atitude, se a gente não mudar a nossa postura, se a gente não fizer isso por nós, ninguém vai fazer. E essas atitudes são insignificantes para a grande maioria, mas para cada um de nós faz uma diferença absurda. Se a gente não dá uma resposta mal criada, se a gente consegue chegar até o próximo e pedir perdão,
Porque no perdão existem duas situações. O que é mais fácil para cada um de nós? Pedir, se dirigir à pessoa e pedir perdão? Ou alguém vir até nós e pedir que a gente perdoe essa pessoa? Porque são situações diferentes. Quando alguém vem até a gente e pede perdão, o nosso orgulho fala mais alto. Por isso que os espíritos nos trazem mensagens e nos falam tanto do orgulho. Cuidado. Prestem atenção. O orgulho, a vaidade são entraves, são empecilhos à nossa evolução. Porque o orgulhoso, ele se acha melhor do que os outros. Ele se acha superior a todos. O orgulhoso está sempre olhando de cima. E o vaidoso? O vaidoso quer que todo mundo saiba que ele é melhor. Para o vaidoso, não importa se ele é ou não melhor. O que importa é que as pessoas pensem, achem que ele é melhor. Então, é um sentimento que entrava a nossa evolução. E quando a gente traz isso para o estudo do perdão e a gente para raciocinar sobre essa diferença, o que é mais fácil, o que é mais simples? Pedir perdão ou ter que dar o perdão? Quando a gente busca uma leitura, quando a gente busca refletir sobre o assunto, a gente pensa sempre na alternativa de dar perdão. Eu vou perdoar a pessoa. E quantas situações nós somos os ofensores, não os ofendidos? E quantas vezes, como ofensores, nós nos dirigimos aos nossos lares, fazemos aquela reflexão, muitas vezes rápida. Se a gente chega à conclusão, o que a gente faz? Uma prece. Como está lá no Pai Nosso. Perdoa, não é? A quem eu ofendo. Senhor, me perdoe. E Deus se ofende. Deus perdoa. Deus está ali recebendo aquele ato e Ele vai nos perdoar. O que vocês acham? Vocês acham que a gente pedindo perdão a Deus, Deus vai nos perdoar? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Estamos pedindo perdão à pessoa certa? Kardec, preocupado com isso, fez a pergunta lá, 661 do Livro dos Espíritos. Pode-se pedir perdão eficazmente a Deus pelas ofensas? E aí os Espíritos respondem, Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. E ele continua, aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, não obtém se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque atos valem mais que palavras. Então, meus amigos, quando nós pedimos perdão a Deus pelas ofensas que nós cometemos a outros, primeiro, estamos pedindo perdão à pessoa errada, ou ao ser errado, à força errada, né? Não vamos aqui personificar Deus. Esse é o primeiro fato. Segundo, Deus não se ofende. Deus está acima de tudo isso. Primeiro que Ele nos conhece. Sabe que erraremos. Tanto que Jesus já deixou a mensagem e Jesus cansou de nos passar a obrigatoriedade do perdão, a necessidade de esquecer as faltas. Então, quando nós fazemos isso, quando nós pedimos isso a Deus, qual é a resposta de Deus? Como é que Deus nos responde?
Como é que a gente imagina a resposta de Deus quando eu peço perdão por uma ofensa cometida a Ângela ou a qualquer outra pessoa? Deus me dá a oportunidade de encontrar essa pessoa. A natureza faz isso. As forças que regem o universo entendem naturalmente que eu estou me colocando numa posição favorável à correção daquele erro. Então eu vou encontrar com a Ângela, eu vou sair na rua. É aquele dia que você pensa na pessoa, sai de casa e a pessoa às vezes está atravessando a tua calçada ali. E aí o que a gente faz? Normalmente, a gente se esconde, né? Recua. Porque muitas vezes para a gente o problema foi solucionado, o perdão foi pedido. E a gente deixa aquele fato passar. Só que a natureza, Deus, as forças que regem o universo, nos deram oportunidade, mas a gente não soube ler. Não entendemos a resposta, a colocação. E isso acontece demais. Tem uma história ocorrida com Bezerra de Menezes e Quintino Bocaiúva. Bezerra de Menezes estava na casa do Quintino Bocaiúva. Ele tinha ido almoçar ou jantar, alguma coisa assim. E tinha ocorrido um fato. E Bezerra ainda não tinha se inteirado do fato. Mas eles estavam conversando, batendo papo. E aí Quintino Bocaiúva, que naquela época ele era governador do estado do Rio, ou presidente, né? Não me lembro bem. Mandou que entrasse a polícia trazendo um de seus empregados. E aí o rapaz entra, senta, pedindo perdão ao Quintino Bocaiúva. Por quê? Ele tinha ido mexer em uma arma de fogo e essa arma disparou. E esse tiro raspou no Quintino Bocaiúva. E na época, como eu disse, eu não me lembro bem se ele era senador, se ele era governador. E isso causou um constrangimento e um problema enorme. E ele estava extremamente irritado. E o Bezerra de Menezes sentado na cadeira. E o Quintino Bocaiúva, não, porque não tem perdão, porque você vai preso, você vai responder um processo e tal. E o rapaz dizendo a ele, falou, seu Quintino, o senhor me libera disso, por favor, eu tenho família, tenho filho. Se o senhor me liberar, nunca mais o senhor vai me ver. Pode ter certeza que eu vou embora. E ele, irritadíssimo, virou para o Bezerra, e o Bezerra olhando para ele. Até o momento o Bezerra não tinha falado nada, porque ele não tinha sido incluído na conversa. E ele em silêncio. E aí o Quintino Bocaiúva olhou para ele, viu o olhar dele, falou, esquece, eu não vou perdoar. E aí, como ele se dirigiu ao Bezerra, o Bezerra se achou no direito de emitir uma opinião. E aí o Bezerra falou com ele, falou, tudo bem, você tem todo o direito de não perdoar, desde que você não erre. Desde que você não precise do perdão de ninguém. E aí aquilo ali fez o Quintino Bocaiúva refletir, ele parou, pensou e mandou que liberassem o rapaz. E além disso, não demitiu o rapaz, pediu que o rapaz continuasse e ele seguiu ali na reunião com Bezerra como se nada tivesse ocorrido. Ele refletiu sobre o fato. E isso acontece com a gente dentro do nosso lar, no nosso dia a dia, nas situações mais simples do nosso cotidiano. A grande questão é que nós precisamos sempre nos colocar no lugar do próximo. Se hoje a gente saísse na porta aqui da casa espírita, ao término do estudo, e encontrássemos ali um desafeto, uma pessoa que nos prejudicou, uma pessoa que nos tomou algo, que prejudicou a família, que falou mal da gente, que de alguma maneira nos causou dor e sofrimento. Qual seria a nossa postura com essa pessoa?
o que é que nós faríamos com essa pessoa? Qual seria o nosso comportamento, a nossa primeira atitude? É essa maneira, é esse o nível evolutivo, é esse o nosso pensamento em relação a essa pessoa? É dessa maneira que nós devemos nos comportar? Porque eu tenho certeza que a grande maioria de nós tem enorme dificuldade em perdoar. Porque o perdão é capaz de evitar doenças. Existem estudos, há muito. Eu anotei alguns aqui. Saiu no Extra em 2019. Estudo diz que perdoar pode prevenir doenças cardíacas. Tem vários estudos. Na Veja de 2016, perdoar faz muito bem à saúde. Se vocês entrarem no Google e digitarem lá ciência e perdão, vocês vão ver que tem hospitais em São Paulo que já trabalham com esse sistema há muito tempo. Há mais de 10, 15 anos. Existem pesquisas nos Estados Unidos, pessoas que perdoam, estudos feitos com tetraplégicos, paraplégicos. Essas pessoas que conseguiram perdoar aqueles que causaram a ele aquele mal, aquele sofrimento, tiveram uma recuperação mais tranquila e mais rápida. Então vejam a importância de colocarmos em prática os ensinamentos espíritas e perdoar. Agora, tão importante quanto perdoar é saber pedir o perdão. E aí nós temos extrema dificuldade, porque nós somos capazes muitas vezes de reconhecer o erro, saber que erramos, mas nos dirigirmos à pessoa e pedir perdão, através desse reconhecimento, é o passo mais difícil. É a nossa maior dificuldade. Porque a gente se coloca numa posição menor. Nós achamos isso. Pensamos que isso ocorre. Quando, na verdade, o reconhecimento de um erro e nos colocarmos numa posição muitas vezes inferior exige uma força muito grande. Exige uma capacidade enorme de passar por cima de muitos daqueles pensamentos que nós trazemos já há muito tempo. Porque nós viemos da lei de quê? Da lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Se eu falo mal, corta a língua. Se eu roubo, corta a mão. Muitas vezes a gente está atrás de vingança. A gente não está atrás do ressarcimento daquilo que nos foi tirado. Essa semana que passou, eu estava voltando de São Paulo, ainda estava comentando com meu filho. Ele estava comigo, a gente estava voltando na estrada. E estava chovendo um pouco. E um carro se colocou atrás de mim na estrada. E eu estava atrás de um caminhão. Diminuí a velocidade, abri um pouco o vidro, o cara não me passava, eu fiz assim com a mão para ele me passar. Aí ele me cortou e deu uma meia brecada na minha frente, né? E começou a fazer gestos, aqueles gestos mesmo que vocês estão imaginando, né? E vai assim, vai para lá, vai para cá. Meu filho ainda me perguntou, falou, papai, o que você fez? Eu falei, eu não fiz nada, eu mandei ele passar, né? E o cara continuou, e eu entrei totalmente naquela sintonia, me irritei profundamente, mas comecei a seguir, bati palma para ele pela atitude dele, né? E comecei a seguir o carro. E fiquei seguindo ele, não me lembro, acho que uns 20 minutos, né? Uns 20 minutos, ele não me deixava passar, e eu atrás dele. Entrei na sintonia do cara. Me entreguei.
aquilo que ele mandou para mim. Peguei, botei no bolso e guardei. E meu filho é muito mais tranquilo. Toda vez que isso acontece, fala, papai, larga para lá. Né? Não dá atenção. E aí, assim aconteceu, ele falou, não, deixa para lá e tal. E o cara continuou um pouco na minha frente, depois eu passei de um lado e tal. E eu me lembrei automaticamente de um fato ocorrido com um orador espírita, que ele colocou isso na internet, que é o Haroldo Dutra. E ele estava com o filho dele, uma pessoa irritou ele no trânsito, ele se destemperou, foi atrás do cara para, né? E ele é muito conhecido, né? E aí o filho dele falou com ele, falou, papai, já pensou se ele assiste às suas palestras? O que ele vai pensar de você? E isso me veio à cabeça naquele momento. Não que o cara fosse me conhecer, claro que não. Mas me trouxe ao meu lugar. Ou seja, eu me deixei envolver. Poderia, né, naquela perseguição, se o cara continua naquilo ali, e eu tinha preparado esse estudo sobre perdão. Já estava lendo, já estava estudando. Então veja o nosso dia a dia, como a gente se perde com facilidade. Um fato extremamente simples. E eu já estava me entregando àquele momento de ira e de raiva. Isso acontece no nosso dia a dia. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Kardec nos traz o tema perdão das ofensas. E ele começa dizendo o seguinte, quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7, disse Jesus. E aí a gente imagina, 70 vezes 7 são 490 vezes, e a gente acha que esse número resume, mas Jesus aqui cria um número infinito. Perdoe quantas vezes você for ofendido. Se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue superar. Mas qual é o ideal? Qual seria o nosso comportamento ideal diante de uma ofensa? Perguntado lá atrás o que ele fazia para perdoar as pessoas, Gandhi respondeu, eu não perdoo ninguém. E aí se espantaram com a resposta de Gandhi. Eu falei, como você não perdoa ninguém? Ele falou, eu não me ofendo. Então é um exercício. Se a gente se conhece, nós sabemos os pontos que precisamos modificar. Às vezes a pessoa fala, não, eu me conheço, eu não vou lá porque eu vou me irritar, ou eu vou lá, eu vou brigar, eu vou lá, vou falar umas verdades para ele. Isso mostra o quê? Que a gente não se conhece. Se a gente se ofende, se a gente se irrita, se a gente sabe que nós podemos nos destemperar com algum fato, que esses fatos pequenos da vida nos incomodam, é porque nós precisamos modificá-los. Aquilo que mais nos incomoda no outro é o que mais precisamos modificar em nós. É sempre assim que funciona. Por isso que a gente percebe exatamente quando uma pessoa alfineta a gente, fala alguma coisa para nos desagradar, e a gente acha que a outra pessoa não entende quando a gente faz isso. Tem uma história de Chico com Emmanuel, que é exatamente isso. Chico lá nos seus pensamentos, né? Ele se imagina fazendo muita força para suportar uma certa situação,
junto a uma pessoa. E ele mentalmente recebe uma informação do Emmanuel: Chico, se você está pensando dessa maneira, que você faz muito esforço para tolerar as outras pessoas, pense que muita gente faz um esforço enorme para te tolerar também. Falando em tolerância, falando em perdão, na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como Jesus entende a caridade? O que era caridade para Jesus? É o famoso BIP. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Benevolência, ser bom com todos. Indulgência, ser tolerante, no sentido de tolerância. E perdão das ofensas. Está resumida toda a lei. Só que nós temos extrema dificuldade em amansar a nossa ira, a nossa raiva, porque a gente está muito mais próximo, como eu falei no último estudo sobre a guerra, nós estamos ainda muito mais próximos do nosso princípio, do animal, do que do celestial, do que do nosso objetivo, não do fim, mas do nosso objetivo. Por isso que o primeiro sentimento quando somos feridos, quando somos ofendidos, é o quê? Revidar. Jesus sempre nos ensinou o quê? Dar a outra face. E a gente acha que isso é humilhação. Só que é um sentido figurado, não é para você tomar um tapa e oferecer a outra. É para quando você for ofendido, de fora para dentro, você colocar para o próximo, de dentro para fora, uma resposta positiva, diferente daquilo que a gente está recebendo. Mas a pergunta que eu fiz no início ainda vale agora. Normalmente, quando a gente fala do perdão, da necessidade de perdoar, a gente sempre se coloca na condição de vítima. Quem precisa perdoar somos nós. E quando nós precisamos pedir o perdão? Se a gente parar para refletir e fazer uma reflexão hoje à noite e pensar que amanhã de manhã nós podemos começar a praticar uma mudança, temos nós pessoas a quem podemos telefonar, mandar uma mensagem, procurar, buscar e pedir perdão, desculpas por algo que cometemos? Na nossa trajetória? Será que ofendemos alguém? E Kardec continua no Evangelho. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre, e acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Isso que nos falta, porque está lá em Lucas, né? Perdoa-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Vou até ler para ser mais fiel. Enquanto estás a caminho, para que não seja mandado para a prisão, e que só saia da prisão quando pagar o último ceitil, o último centavo da nossa dívida. E ele continua em Lucas. Quando estiver lá no altar, fazendo a tua oferenda, e se lembrar que alguém você feriu, deixe ali tua oferenda e vá lá se reconciliar com teu adversário.
também num sentido figurado. Que oferenda é essa? Quando a gente estiver fazendo as nossas preces, os nossos pedidos, porque nós somos pedintes. A nossa capacidade de pedir é muito maior do que a nossa capacidade de ofertar, de ajudar. Muitas vezes nós temos a capacidade de ajudar e não ajudamos. Colocamos empecilhos, dificuldades. Então, se a gente está lá rezando, fazendo a nossa prece, rezando o nosso Pai Nosso, pedindo perdão a Deus por uma ofensa cometida, me lembrei, deixa ali. Pare, interrompa, conserte-se com o teu adversário. Porque senão nós vamos ser mandados para a prisão. Que prisão é essa que Jesus nos mostra aqui? Todo mundo sabe que prisão é essa? Onde é que a gente paga as nossas dívidas? Na carne, no corpo. É onde estamos agora. Estamos aprisionados no corpo físico, resolvendo débitos, problemas, através das expiações. E só sairemos daqui quando pagarmos o último ceitil, quando quitarmos o último débito, o último boleto. Então a gente não tem mais tempo de acumular dívidas. Se a gente sair dessa existência sem acumular dívida, ótimo, mas vamos quitar aquelas ou parte daquelas que temos. E Kardec nos traz, ainda no Evangelho, capítulo 11, Bispo de Argel, 1861, lembrai-vos que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Por que o bispo coloca aqui que a clemência é irmã do poder? Por que ele deixa tão claro que a gente só vai receber o perdão devido das nossas dívidas, das nossas ofensas cometidas, de acordo com aquilo que a gente perdoa? Primeiro que o recado de Jesus é claro no Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Muitas vezes a gente repete isso sem nem prestar atenção no sentido da palavra. E aí ele vem reforçar. A clemência é irmã do poder. Você ter o poder de perdoar, você ter a capacidade de perdoar, de dar ao próximo o perdão, é divino, porque a gente se liberta. Muitas vezes, quando sofremos um mal, aquele mal causa úlcera, gastrite, altera o nosso sistema nervoso, batimento cardíaco, eleva a nossa pressão, leva a gente para o hospital. Chega no hospital, o médico não consegue controlar a nossa pressão, a gente vem a óbito, tem um infarto, e vai lá no atestado de infarto agudo do miocárdio. Morreu de quê? Morreu de raiva. Verdade, a gente ri porque acontece. Morremos porque não conseguimos perdoar, passar por cima daquele fato. E perdoar não é esquecer. Perdoar é quando a gente lembra do fato, mas aquele fato não nos traz mais dor. Porque esquecer tudo o que acontece com a gente não tem lógica. Se a gente aprende com os erros cometidos, por que a gente vai esquecer tudo aquilo que ocorreu na nossa existência? Todos os fatos que erramos, todos os problemas cometidos, todos os desafetos, todas as lutas. A gente tem que se lembrar de todos eles. Porque é dali que vem a nossa experiência, o nosso amadurecimento. Então, esse poder dado por Deus de perdoarmos, e a gente se colocando nessa posição, a gente se acha um pouco superior, a gente tem que utilizar diariamente. Só que temos que ter o inverso.
No Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, eles falam exatamente disso. Tem um padre em Santa Catarina que ele dá um caminho do perdão. Porque o perdão, ele não é um sentimento. A gente não vai dormir e acordar no dia seguinte cheio de perdão. Perdão é uma decisão. Passa pela reflexão. Entender o erro, se arrepender, pedir perdão. Esse é o caminho do perdão. Por isso que quando a gente pede perdão a Deus, nós pedimos perdão à pessoa errada. Nós temos que pedir perdão à pessoa a qual cometemos o fato. Nós temos que pedir a Deus a oportunidade de nos reconciliarmos, de encontrar aquela pessoa ou de corrigir aquele erro. E aí no Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, no item 16, Kardec diz o seguinte: o arrependimento suaviza as dores da expiação. Porque o que é expiação? A prova é nossa, é pessoal, é individual. Cada um tem as suas provas a superar. Temos que provar a nossa capacidade de superar algum problema, passar por cima de algum fato individual. A expiação, ela é sempre referente a outra pessoa, ao próximo, a um fato maior, a um povo, a uma comunidade, a um erro cometido, aonde envolve outra pessoa. Então, por isso que ele diz que o arrependimento suaviza as dores da expiação. Quando nós nos arrependemos, nós temos a oportunidade de corrigir aquele erro cometido com aquela pessoa ou com aquela comunidade, dando esperança e preparando as vias de reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. Então a gente vê que mesmo após o perdão, nós ainda precisamos corrigir o erro. Então vejam o quão importante e necessário é a gente correr atrás do reparo dos fatos cometidos, dos enganos cometidos por nós. Porque não vai bastar eu chegar para a Ângela e pedir a Ângela perdão. Mesmo que ela me perdoe, o fato não está consumado, não está solucionado. Porque veja o que ele diz: mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não a anulação. O que eu cometi a ela, eu preciso reparar. Então, mesmo que eu peça perdão, mesmo que ela me perdoe, eu preciso reparar o erro que eu cometi com ela. O perdão não me isenta da reparação do fato. Então não é tão simples quanto a gente acha. Quando eu ofendo uma pessoa, quando eu causo um dano a uma pessoa, se eu causo um desfalque, se eu roubo, se eu mato, além de todo o processo, eu preciso me reencontrar com aquele ser, mesmo que ele me perdoe. E no item 17, Kardec continua: o arrependimento pode ocorrer em todo lugar e a qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofre mais longo tempo. Então vamos trazer um pouquinho aqui para a doutrina espírita, para a reencarnação. Como é que funciona todo esse processo? Se eu cometo um erro com uma pessoa, essa pessoa desencarna, morre antes de mim. Passa-se 30, 40 anos, eu morro. Chego na espiritualidade, preciso encontrar essa pessoa, planejar algum momento, algum encontro encarnado
no corpo físico, para poder reparar esse erro. Chego lá, a pessoa voltou. E eu, além desse problema que tenho com ela, eu tenho outros erros a reparar. E aí eu preciso reparar um outro erro com outro grupo familiar, com outra pessoa, e aí eu vou para lá tentar corrigir essa situação. E por mais que eu aprenda, por mais rápido que eu evolua, por mais avançado que esteja, se ficar algo para trás, como está em Lucas, só sairá da prisão quando pagar o último ceitil. Eu tenho que reencontrar a pessoa com a qual eu cometi o meu erro. Então vejam a dificuldade. Eu acho que eu já contei aqui a história. E é uma história, não é espírita, é uma história real que aconteceu. Eu li no jornal isso, né? Mas eu acho que eu já contei, mas vou contar de novo. Só para a gente ter ideia de como as coisas funcionam. O cara estava no supermercado e ele deu um dinheiro para pagar a conta. Supermercado pequeno no interior. Ele deu o dinheiro e a moça do caixa, que depois vieram a saber que estava com muitos problemas, deu o troco errado a ele. Mas o troco foi de R$20, R$15, coisa pequena. Só que ela já vinha tendo problemas no trabalho e aquele dia foi a gota d'água para ela. O dono do mercado mandou ela embora. Ela tinha uma filha pequena. Essa moça não suportou ser mandada embora. Ela se matou. Por aquele fato, que foi a gota d'água para ela, ela se matou. Vamos trazer isso para o espiritismo. Esse cara que conscientemente ficou com o troco, porque na hora que ele recebeu o troco a mais, o dinheiro a mais, ele percebeu que ela tinha errado o troco. Ele foi, pegou o troco a mais e botou no bolso. A menina foi mandada embora por causa daquilo. Lógico que ela tinha outros problemas. Mas olha a intenção dele. Olha a responsabilidade dele. Porque aquilo ali desencadeou um processo que levou ela ao suicídio. Deixando uma filha pequena. E a vida dessa mulher? Ah, mas vai ser tudo culpa do cara? Não. Mas a responsabilidade dele é enorme, porque a gota d'água se desencadeou através de um fato que ele podia ter evitado. Ele teve ali uma oportunidade. Quando será possível esse reencontro? Quando ele vai conseguir se desculpar pelo erro cometido com essa moça? Um troco. 10, 15, 20 reais, eu não me lembro bem da história, já tem um tempo que eu li isso. E eu fiquei pensando nisso, olha o acúmulo de débito desse cara. E se a gente parar aqui para pensar, não vou dizer que a gente já fez, mas já deram um troco errado para a gente. Para mim já deram um troco errado. Qual foi a nossa atitude? A partir de agora a gente vai devolver até centavo, né? Porque a gente corre esse risco. São coisas pequenas. Não tem um ditado que diz que o diabo mora no detalhe? É no detalhe que o diabo mora. A nossa responsabilidade é enorme na nossa caminhada. Para a gente finalizar, que a gente já está nos finalmente, tem uma história no Momento Espírita, que também é real, que é a história de um escravo. Um senhor de fazenda, dono de uma fazenda, tinha muitos escravos. E ele tinha um escravo entre todos os que ele tinha que se destacou, e ele colocou esse escravo como administrador da fazenda. E era uma fazenda que era tida como exemplo, tratavam bem os escravos, mas era uma fazenda de escravos. E aí um belo dia ele precisou comprar 20 escravos, novos escravos, e ele levou o administrador dele para escolher os escravos. E ele deveria escolher, naturalmente, os escravos mais fortes. Aqueles escravos que tinham a capacidade de fazer o serviço da fazenda.
E aí, chegando lá, o primeiro escravo que ele viu foi um velho, bem idoso, um escravo velho, já cansado. E aí ele chega para o senhor da fazenda e fala: quero levar aquele escravo. E aí o senhor da fazenda falou: não, aquele não. Vamos escolher só os novos, os fortes, os capazes de trabalhar. E aí o dono dos escravos, o mercador, ouvindo a conversa, falou: ó, se vocês levarem 20 escravos, o velho eu dou de brinde para vocês. Você leva de graça. E assim foi feito. Compraram 20 escravos e o velho foi levado para a fazenda. E aí, durante o tempo, o dono da fazenda viu que o administrador da fazenda, que também era um escravo, tratava muito bem aquele escravo velho. E aquilo chamou a atenção dele. E ele vivia perguntando, falou: por que você trata tão bem o fulano, esse escravo? Ele falou: você conhece ele? Ele é teu parente? Não, não é meu parente. É muito seu amigo? Não, não é meu amigo. Não é um tio seu? Não. Não é parente meu, não é nada meu. Ele falou: mas tem alguma coisa aí. Esse cara levava o escravo para dentro da casa dele. Quando o escravo ficou muito mais velho, o escravo dormia na casa dele, ele cuidava, dava banho. E aí o dono da fazenda falou: me conta o que acontece. Ele falou: esse senhor, esse escravo, foi quem me tornou escravo. Ele me vendeu quando eu era criança. E é por isso que eu sou escravo. Só que eu aprendi no Evangelho que eu tenho que perdoar. Que eu tenho que dar a outra face. Isso é uma história real. Imagine a dificuldade desse ser que passou a vida inteira como escravo, cuidar daquele que o tornou escravo. A gente não consegue nem se colocar no lugar da pessoa, né? Tamanha dificuldade que é a gente pensar e refletir sobre isso. Então é dessa maneira que a gente tem que procurar sentir o próximo. Ah, mas é muito difícil. Claro que é difícil, mas não é impossível. E mesmo contra a corrente, a gente tem que começar a fazer o exercício. Porque através do esforço, das dificuldades que surgem, aquilo vai se tornar um hábito. Eu sempre falo da campanha do quilo, tem muitas vezes algumas pessoas têm vergonha de fazer a campanha do quilo, de sair na rua, de bater na casa dos outros, de gritar a campanha do quilo, de pedir o alimento para o laje ou para outra instituição que seja. Mas depois que a pessoa começa a fazer, começa a praticar, aquilo começa a se tornar um hábito. E a pessoa faz aquilo com facilidade. Tem gente que não consegue mais ficar sem fazer a campanha. E pessoas que no início ficaram acanhadas. Tinham vergonha, tinham dificuldade. Então, com o perdão é a mesma coisa. Nós precisamos dar o primeiro passo. Se a gente cometeu algum erro grave com alguém, vamos acordar amanhã, ou se der tempo hoje, pegar o telefone e mandar uma mensagem para a pessoa. Se temos algum desafeto, alguém com quem a gente não falha há muito tempo, vamos fazer isso hoje. A gente pode se surpreender. Na nossa trajetória não existem situações que às vezes a gente vai todo armado e chega lá quando a gente consegue, através da conversa, resolver, solucionar uma situação. A gente fala: nossa, me surpreendi. Achei que fosse ser mais difícil. A partir do momento que a gente se coloca predisposto à solução do problema, que a gente reconhece o erro, que a gente se coloca na posição de consertar, a natureza, Deus, as leis naturais, elas nos ajudam, elas colaboram para isso. Se antes do encontro difícil desse a gente fizer uma prece, pedir ao nosso mentor, ao nosso anjo de guarda para estar ao nosso lado, ele vai estar ao nosso lado, ele vai nos inspirar a tomar essa solução. E a gente vai conseguir solucionar. Não vamos deixar para a próxima existência. Essa semana eu ainda ouvi um espírita falar isso. Isso eu não vou resolver agora, vou deixar para a próxima. Gente,
Estamos aqui agora no caminho. Se a gente não corrigir agora, a gente vai deixar para a próxima. Para quê? E hoje a gente tem uma facilidade enorme. Se fosse há 10, há 20 anos atrás, talvez a gente tivesse que ir a outra cidade para falar com a pessoa, telefonar, achar o horário. Hoje em dia, telefone, tecnologia. Um passo, a gente consegue encontrar a pessoa. Um clique no telefone. Eu lembro que antigamente, eu passei um tempo fora, eu mandava uma carta para casa, a carta levava 15, 20 dias para chegar em casa. E mais 15, 20 para eu receber a resposta, a carta escrita. Hoje o cara está lá no Japão, o cara escorregou, caiu na pedra, o cara filma, manda para cá 5 segundos, a gente está vendo o cara cair. O cara ainda está lá sangrando, a gente está aqui vendo o cara. Então olha a facilidade que a gente tem de reconciliar. A tecnologia ajuda a gente tem que saber usar. Bom, nosso tempo está esgotado. E eu recebi uma mensagenzinha, eu só queria ler para vocês, para a gente ficar guardado. A gente aprende quando erra, cresce quando acerta, mas só ganha quando ama. Muita paz a todos e até a próxima.